Meus amigos vão do Estamos chegando aqui na nossa Rede Brasil de televisão. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Estamos também aqui na Mania FM, na GDS TV Brasil, GDS Web Rádio Brasil. Alegria grande chegar aí na sua casa para mais um programa. Hoje nós vamos falar com duas mulheres aqui que estão à frente do Sindicato Municipal dos Servidores do município de Cachoeiro. Estão aqui para conversar com a gente. Sindicato que historicamente teve na presidência sempre um homem e agora a mulherada está no comando do sindicato, não só a Marisol e a André, que estão aqui para conversar comigo, mas tem outras mulheres também na diretoria. E o nosso papo aqui é com elas, para falar com elas a partir de agora aqui no nosso programa. Presidente Marisol, alegria grande te receber aqui, tudo bem? Tudo bem, bom dia para todos. Uma honra, alegria. André, tudo bem? Tudo bem, bom dia para todos os ouvintes. É um prazer e uma honra estar aqui no seu programa. Prazer. A mulherada tá mandando lá no sindicato agora, né? Agora nós estamos com 4 diretoras e 2 diretores. Uhum. Você assumiu a presidência com o falecimento do Jonathan. Foi, no dia 20... Você era vice? Eu era vice. E em outubro de 2021, aí eu assumi lá. Né, a diretoria se juntou e aí foi... E não é automático? Com a falta do presidente lá no sindicato, não é automático? Com a falta do presidente, o vice assume, não? Não, lá nós temos no estatuto falando que a diretoria tem que se unir e ali escolher uma pessoa para ser o vice-presidente. Aí foi feita a reunião e aí foi escolhido o meu nome. Como é que é? A mulher está à frente de um sindicato. A mulher não, as mulheres à frente de um sindicato. Porque, historicamente, o sindicato sempre com homens à frente. Está sendo tão difícil porque nós já vínhamos acompanhando o Jonathan desde 2009, se não me engano. 2009. Então não está sendo tão difícil. A gente já sabia mais ou menos como andava as coisas, como trabalhava. O Jonathan só levava aquilo à frente, né? Mas a gente sempre estava ali com ele sempre. Então a gente já sabia como trabalhar. Eu pergunto para vocês duas, vocês vão respondendo aqui à vontade, as duas podem responder. O Jonathan tinha uma figura... O Jonathan era uma figura muito forte. O Jonathan era conhecia muito daquilo que ele estava debatendo, o Jonathan sabia muito, conhecia muito. Então, ia para os debates com conhecimento muito grande do papel do sindicato. Sim. Mas o Jonathan ele era brigador. A imagem do sindicato era a imagem, inclusive dentro do próprio servidores, muitos servidores não concordavam com aquele modelo de relação que o sindicato tinha. Isso mudou com vocês ou não? O sindicato, ele adquiriu essa imagem de lutador, de brigão, porque foi uma evolução. Nós tivemos, no mandato do Valadão, um tipo de mandato, né? Porque eu sou diretora do sindicato desde 2015, mas eu acompanho o sindicato desde 2007. Então, com o Valadão, o sindicato tinha uma postura. Teve até alguns embates, mas teve um diálogo. No próximo prefeito, que sucedeu por 8 anos, o sindicato só teve embate. Porque no governo de Castiglione que realmente teve aquele embate. Nós não tivemos diálogo no governo de Castiglione, então acabou que o sindicato, por ser uma entidade, que é a obrigação dela... Interessante o que você está falando, porque eu acho que isso nunca foi falado. Que aquela briga do sindicato foi por conta do outro lado... Da postura do outro lado não querer conversar. Sim. Entendi. Então, a nossa obrigação é defender o direito do servidor. Sim. Então, quando o servidor está clamando e quer uma postura do sindicato, o sindicato tem que ter. Então, o sindicato, primeiro, ele esgota todas as possibilidades de diálogo, porque não é interessante briga. Briga, sempre alguém sai perdendo e, às vezes, ambos os lados, como foi o caso, né? Foram 8 anos de embate, 8 anos que os servidores perderam, o sindicato perdeu e o prefeito também perdeu politicamente. Então, essa visão ficou muito forte.
E a postura que o Jonathan tinha de partir para a luta para defender o servidor a qualquer custo, isso ficou muito explícito. Aí depois, não, agora a gente está... O governo Vitor com o Jonathan foi uma relação muito amistosa, né? Sim, porque E continua. logo no começo do governo do Vitor, ele esteve lá no sindicato, sentou com a gente e conversou. E nós estabelecemos um acordo de que só iríamos para as vias de fato quando realmente não tivesse condições de diálogo. Então, o primeiro mandato do Vitor foi um mandato de muito diálogo e conseguimos avançar, porque o Vitor pegou uma prefeitura com uma tabela do servidor há mais de 10 anos sem reajuste salarial. Então, estava com a tabela muito defasada. Entendi. E dali para cá foi trabalhado o plano de subsídio, do qual melhorou muito o salário do servidor. Assim, muito que eu estou dizendo era em comparação ao que estava, né? Sim. Então, em 2019 foi aprovado o plano de carga e salário. E 2020 a tabela estava linda. O menor salário do município era R$200 a mais do que o salário mínimo. Entendi. E o que ficou um pouco mais complicado é que aí 2020 não se deu continuidade, nem 21, nem 22 e nem 23, e hoje a tabela defasou de novo. De novo. Hoje temos E servidores. naquele plano, inclusive, tem muitos servidores que não concordaram. Sim, porque pôde optar. Quer ficar no plano antigo. Ok. O servidor teve Teve 6 meses para essa optar. possibilidade. Teve. E alguns ficaram, porque era mais interessante, já estavam próximos de aposentar, o salário estava muito bom. Mas teve também uma quantidade que não foi por medo e ficou mais prejudicada ainda. Mas hoje, os dois lados estão prejudicados, porque quando não reajusta um, também não reajusta o outro. E essa falta de reajuste que você fala... por conta da relação do sindicato com o governo, ou o governo alega não ter dinheiro, o governo alega que ultrapassa o teto, como é que é? O governo tem dialogado, sim, conversa, mas a conversa é sempre que está sendo feito um estudo de impacto, né? E a lei do subsídio, que é a 7756, que foi aprovada em 2019, já tem um artigo que prevê o reajuste anual de o mínimo à inflação do ano anterior. E tem também um artigo que fala que isso depende de dotação orçamentária. Aí a gente tem que adconvir que se eu faço uma lei dizendo que tem aquele reajuste previsto, mas depende de dotação orçamentária, e essa lei foi em 2019, 2020 não teve reajuste, por quê? Não teve previsão? Aí tudo bem, não teve 2020 porque não teve previsão. E 21? E 22? E 23? Que a nossa data base é maio, né? Nós não somos igual os trabalhadores do salário mínimo que em janeiro tem um reajuste automático. Servidor público depende de lei especial municipal e a nossa data base é o mês de maio. Então até hoje nós não tivemos. A lei fala desse subsídio, mas aí a lei também diz que tem que ter dotação orçamentária para isso. Só que quem faz essa previsão de dotação orçamentária para todo ano é o gestor. E nós estamos em 2023 e não tivemos nenhum reajuste. Hoje o menor salário da tabela está a R$120 a menos do que o salário mínimo. Quer dizer, houve inclusive uma... Mais de 20% de defasagem. Aí atrapalha o plano de carreira do servidor, os reajustes das letras, das promoções e progressões acabam não sendo alcançados. Isso interfere no poder de compra, porque somos 7 mil servidores. Aí você pega aí 7 mil servidores e você multiplica, o mínimo aí que se usa é 3 em cada família, temos mais de 21 mil pessoas sendo prejudicadas economicamente. A cidade fica prejudicada porque é menos dinheiro circulando. Sim, aí é o mercado, é a loja, é tudo. E isso influencia em tudo, na saúde, na educação, na moradia, na infraestrutura. E aí, se você pegar o Diário Oficial, todos os dias tem lá superávit, justificativa, excesso de arrecadação. Superávit, todos os dias, se você olhar, tem. Mas por que não pode, pelo menos, reajustar a tabela do servidor? E como é que o sindicato enxerga isso, vê isso? Falta de interesse, de vontade política? Ou o sindicato precisa mudar o comportamento dele para vencer o executivo?
Parraro, sinceramente, eu vou te falar que o que eu vejo é o seguinte: o prefeito, quando ele pegou essa administração, ele tinha uma visão excelente de empresa privada. E na empresa privada a lei tem que ser cumprida. Já no público, quando vem para o setor público, começa com jeitinhos. Sim. E vieram vários secretários que não são de Cachoeiro, que não conhece a profundo a nossa situação. Eu sou servidora desde 2005. Aí vem um secretário lá de Vitória, Vila Velha, Itapemirim. Que não conhece a realidade das pessoas vem aqui. para cá, qual é o compromisso que ele tem com a gente? Ele não tem um compromisso com a gente. Então, o que falta, eu penso, são os secretários chegar e falar assim: prefeito, esses superávites aqui, ó, vamos enxugar a máquina aqui, temos 2.480 servidores de carreira e 7.000 servidores ao todo, então nós temos mais de 3.000 contratados. Quando a empresa contrata mais do que valoriza a carreira, todo mundo perde. Sim, sim. Então, aí essa história de que estamos fazendo um estudo, é justo. Tem que ser feito estudo com responsabilidade para não criar problemas com a lei de responsabilidade não pode fiscal. deixar passar todo o tempo do governo para chegar e apresentar estudo na hora de apagar as luzes. Aí não dá para deixar para o próximo governo, não, tem que fazer agora. Seria como se você fizesse o projeto da sua casa, projetasse a porta para as pessoas entrarem, mas não fizesse a porta. Então, eu faço um projeto de lei, faço a previsão de que tem que ter a dotação orçamentária, mas eu não me programo. E eu não me programo para o primeiro ano, tudo bem, não me programei, aconteceu uma falha, teve pandemia, então tudo bem. No segundo ano, e no terceiro ano, e pelo quarto ano. Então a população precisa entender que servidor público, essa fantasia que a gente tem de que servidor público ganha bem e trabalha pouco, é mentira. Mentira, não vou dizer que tenha um ou outro que ganhe muito bem e trabalhe menos, porque depende da profissão. Eu não posso comparar que um professor tem um piso e eu sou gari e eu quero ganhar a mesma coisa que o professor. Não, cada um estudou, cada um tem que investir na profissão, porque são salários diferentes. Sim. Mas a população precisa entender... Mas no geral, o trabalhador, o servidor público, seja ele da rede estadual ou municipal, o salário dele é muito pequeno, o salário. Sim, é muito pequeno. Sim. E hoje se tem aquela discussão, né, dos parlamentares que ganham mais de 30 mil reais, se é imoral ou é ilegal eles receberem auxílio alimentação. Eu acho que a discussão não é se é legal ou ilegal receber o auxílio alimentação. Auxílio alimentação, vale transporte, é um direito de todo trabalhador. E se você é parlamentar, é juiz, seja lá o que você for, você é um trabalhador, não é? O que tem que ser analisado é justo você receber 30 mil, 40 mil reais e um monte de vantagem, enquanto o outro trabalhador está ganhando menos que o salário mínimo e nenhuma vantagem? Essa é a discussão, e aí se muda o foco. Então, os servidores hoje estão no prejuízo. E essa questão de salário, porque a gente vê que o município oferece alguns benefícios, por exemplo, o tique alimentação, tique feira, tem essas vantagens. Mas o que o servidor precisa mesmo é de salário, não é isso? Sim. Né? Não dizendo que isso não é importante, isso é muito importante, isso ajuda demais o servidor. Sim. Porém, o salário é que realmente, não é isso? Você sabe quanto ganha hoje um psicólogo contratado no município? R$ 1.400. Um assistente social, R$ 1.400. Quer dizer, é um salário para o cidadão passar dificuldades. Né? Então, aí você vê, você vai fazer uma faculdade de psicologia, você vai fazer serviço social, você vai fazer gastar tempo da sua vida ali que você poderia estar se dedicando a outra coisa para um salário de R$ 1.400. Ah, Andréia, mas o salário mínimo é de R$ 1.320. Sim, o salário mínimo é de R$ 1.320. O da tabela do servidor está R$ 1.200. Então, compensa. Aí as pessoas... é um salário, me perdoa, mas é um salário vergonhoso. Você pagar um profissional desse. Eles fazem um complemento para chegar a 1.320. Mas mesmo assim, complemento não é salário. Não atinge a tabela. E mesmo que esse complemento ainda continua um salário miserável, né? Deixa eu puxar o intervalo comercial e a gente volta falando mais aqui no nosso programa. Eu quero falar, inclusive, no próximo bloco, como é que é ser mulher à frente do sindicato? Porque nós, agora, recentemente, a ONU fez uma pesquisa que mostra como a mulher é discriminada
Mulher discriminada na política, mulher discriminada no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho. E aí, como é que é no sindicato? Nós vamos falar disso depois do intervalo comercial. Já, voltamos na sequência. Segura aí. Aí, como é que é? Mulher à frente de um sindicato? No começo, a gente sempre pensa assim, vamos tomar decisões e vamos ver como que fica. Mas eu, Marisol, não achei muito difícil, porque eu já estava no sindicato há muito tempo. Eu fui secretária das mulheres da UGT durante vários anos, então a gente acaba vendo como que são as coisas. Mas o que a gente vê realmente é isso, uma discriminação total. E as próprias mulheres são quem discriminam as mulheres, entendeu? Porque nós somos a maioria da população. Se nós somos a maioria da população, era para nós termos muito mais pessoas, mulheres, na Câmara, no governo estadual, federal, entendeu? No Senado. E, infelizmente, não temos. Por quê? Porque a mulher, eu vou falar a verdade, ela tem ciúme da outra mulher. Em vez dela falar assim, não, vamos uma puxar a outra, sabe? Não, elas ficam com briguinhas entre, não, vamos colocar a mulher lá, não. Entendeu? E isso é muito ruim, porque a partir do momento que a gente, uma puxa a outra, aquela ali vai aprender como lutar, vai aprender como sustentar o filho dela na necessidade, porque a maioria das mulheres hoje, elas são as donas de casa que mantêm a casa. Né? Então, assim, nós temos que ensinar as mulheres a recorrer a aprender, a ver o que é que elas têm que participar. Tem que participar da política, tem que participar de várias coisas para lá aprender que nós somos possíveis, sim. Nós conseguimos vencer as dificuldades. Tem dificuldade no sindicato? Sim. Mas juntas nós conseguimos vencer. Tem dificuldade nas escolas? Tem. Mas todo mundo consegue vencer. As mulheres não são fracas. Pelo contrário, somos fortes até demais. É verdade. Muito mais fortes do que os homens. Né? Mas nesse segmento aí, a gente vê uma coisa cultural também, né? A mulher, ela teve que brigar para conseguir o direito de voto. Ela teve que brigar para estudar, porque lá atrás, a mulher só podia estudar se o pai autorizasse. Nós estamos falando de uma história recente, né? Só se o marido autorizasse. Por quê? Porque a mulher, ela foi criada e educada para ser esposa, para ser mãe, para ser filha, né? Mas dona de casa, para bordar, lavar, passar, cozinhar com excelência. Mas ela não foi instruída para se tornar mulher, para se tornar um arrimo de família. Mas com o passar do tempo, como as coisas foram evoluindo, né? O divórcio era crime, não existia divórcio na realidade, adultério era crime, e aí as leis também vieram modificando e a mentalidade não evoluiu como a lei foi evoluindo, né? E desvinculando. Vocês podem votar, mas vocês vão votar em quem eu mandar. Isso começa dentro de casa, né? Sim. Começa dentro de casa, onde tem o filho homem acha que pode mais do que a filha mulher, e os pais, às vezes, acham que isso é legal. Verdade. Então, assim, a Lei Maria da Penha, se ela fosse realmente ali certinha, se conseguisse fazer, seria ótimo, mas ela não consegue. Mas ela não consegue por causa da mentalidade da mulher. A mulher apanha à noite, de madrugada o cara pede desculpa, de manhã ela perdoa, sabendo que à noite ela vai apanhar de novo. Mas por que ela faz isso? Porque ela depende financeiramente, ela depende sentimentalmente, porque eu não vivo sem aquele homem, eu vou morrer sem aquele homem. Porque ele me bateu, porque a culpa foi minha. Fui eu que fiz ou falei algo que ele não gostou. Então, muitos homens falam assim, tem a Maria da Penha para proteger a mulher, mas não tem uma Maria João para proteger os homens. Por que tem o feminicídio? Se a gente tivesse mulheres matando os maridos,
Aí sim, é. seria uma outra situação. Mas a maioria o que são os maridos, os ex-companheiros, os namorados, matando as mulheres. E as mulheres precisam se empoderar realmente da capacidade que elas têm. A mulher tem capacidade de estar na política, tem capacidade de estar na direção de uma empresa, de ser a dona da empresa. Mulher tem direito de ser o que quiser e estar onde estiver. Mas o que precisa hoje é que ela se empodere disso. Que ela possa entender que eu, mulher, eu consigo falar da necessidade do homem. Por quê? Porque eu sou esposa, eu tenho filhos. Eu sei, porque o homem, quando ele vai no médico, não é porque ele sentiu dor, é porque a mulher obrigou ele a ir. Verdade. Não é? O filho é a mulher que tem que ficar ali. Meu filho está sentindo isso e aquilo e vai no médico. Então, a mulher, ela acaba tendo condições de falar do homem. Quantos homens podem falar das condições necessárias para uma mulher? Então, é mulher falando para mulher e para homem. Se somos mais de 50% da população, era para a maioria dos vereadores ser mulher, Sim. o prefeito da cidade ser mulher, o governador do estado ser mulher, Deputado o presidente federal, da república senador, ser mulher, se a aí. mulher quisesse. Mas temos que trabalhar a mentalidade hoje das crianças para ver se a gente consegue encontrar adultos menos quebrados no futuro. Verdade. Voltando aqui ao nosso assunto da luta de vocês, que é o reajuste salarial, né? Nós falamos disso. Reconhecimento por parte do poder público, executivo municipal. E aí vocês fizeram um movimento e o dia 24 vai acontecer um outro movimento. Como é que vai acontecer no dia 24 agora? Nós vamos para frente ali do Casagrande ali, às 8h30 da manhã, para a gente sair às 9 mais ou menos, para um movimento pacífico, panfletando para mostrar ao povo que a gente não está aqui para trazer dificuldade para o povo andar na rua, nada disso. A gente só está buscando os nossos direitos, que vão ser os direitos para melhorar a vida deles também, entendeu? Porque a partir do momento que o pai é um servidor público e a mãe, às vezes, nem trabalha fora, ela está sentindo essa dificuldade também. Então, nós pedimos sempre, vamos nos unir, servidores públicos, para podermos ser fortes e a gente conseguir a nossa reajuste. A gente não está nem falando em aumento salarial, sim. A gente está falando em reajuste, que é a lei que nós temos lá na lei do subsídio. E aí quem pode participar dessa caminhada? O servidor, familiar do servidor, todo mundo pode participar? Pode. A nossa caminhada, o objetivo é só mostrar para a população a nossa dificuldade. Quando você entra numa unidade de saúde, os funcionários que estão lá estão passando dificuldade financeira. Você entra numa escola, também tem funcionários que estão com dificuldade financeira em qualquer setor público. Não tem como você oferecer um atendimento de qualidade com servidores ganhando menos que o salário mínimo. O cidadão, como é que ele vai atender bem? Como é que ele vai servir o outro bem se falta comida na casa dele? Sim. Se a conta de luz dele não está paga, se a conta de água dele não está paga, não é isso? Sim. Se o filho está doente, ele não consegue comprar um remédio porque o salário não dá, não chega. As obras, por exemplo, as obras têm funcionários de outras empresas terceirizadas, mas para manter a manutenção também tem servidores públicos. Aí tem servidor que trabalha a noite toda para manter o lixo recolhido, para manter a rua limpa, para lavar a rua, que é obrigação do município fazer, né? O município não vai estar fazendo nada de inimaginável. A obrigação do município é manter o serviço, mas com servidores ganhando menos que o mínimo. A primeira coisa que seja da empresa, seja uma prefeitura, a primeira coisa que tem que fazer é cuidar dos seus funcionários. A primeira coisa é cuidar das pessoas. O primeiro ponto é esse, né? Então, o prefeito de Cachoeiro, a primeira coisa que tem que fazer, antes da obra, cuidar do servidor, cuidar daqueles que trabalham na prefeitura. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, pensa em outras coisas. Muitos servidores de Cachoeiro, eles acabam indo para outros municípios porque pagam mais. Sim. E eu não acredito que Cachoeiro, o tamanho que nós temos, o tanto de granito que nós temos,
porque chega royalties dos granitos. Nós somos uma população, as pessoas vêm de vários lugares, vários municípios fazer compras aqui em Cachoeiro, então nós somos grandes. Antes desse movimento, e aí a gente não ter condições de... Antes desse movimento que vocês já fizeram o primeiro e esse vai o segundo, o prefeito já recebeu vocês? Já recebeu. Os secretários, né? Antes a gente tinha um secretário de administração que teve várias reuniões com a gente. Sim. Depois veio a Lorena, também várias reuniões. E hoje ela está à frente lá da SEMAT, né? Mas a conversa é sempre a mesma. Estamos estudando. Quem é o contato de vocês hoje no Executivo? Doutor Tiago. Doutor Tiago, que ele é procurador e está acumulando como secretário de governo. Então, é com ele que vocês sentam para conversar? Não, a gente teve uma primeira conversa com ele, até no dia da manifestação pacífica, que foi dia 4 de maio. Ele nos recebeu, pediu que não houvesse a manifestação, né? Era até aniversário dele no dia. E a gente falou com ele o seguinte, a manifestação era pacífica, era justa e que o sindicato ele segue o desejo do servidor. A gente faz uma assembleia e o que o servidor decide, nós somos os representantes, o porta-voz da vontade do servidor. Então, o que a gente faria e ele pediu, naquele dia 4, ele pediu 20 dias para estar respondendo para a gente pontualmente todas as reivindicações. Sim. Aí depois... nós tivemos uma assembleia no dia 31. Ele disse que ainda precisava de mais um tempo e a gente está aguardando. Só que a gente aguarda uma resposta do governo, essa etapa para conversar, mas nós não podemos nos furtar a fazer a vontade do servidor. Até porque eu imagino que o servidor está cobrando lá de vocês. Está chegando lá, opa, cadê o... Como é que é? Cadê o reajuste? Não é isso? O servidor acha que o sindicato está vendido, está emprestado, está alugado, porque não acha que a gente não está fazendo nada. Não é que a gente não está fazendo nada. O Jonathan tinha uma postura diferente da nossa. Nós temos 6 diretores altamente qualificados, né? Nosso tesoureiro é formado em administração. A presidente é assistente social. Eu, diretora jurídica, sou formada em direito. Temos a diretora social, que é professora. Temos a nossa secretária, que é professora. Então, nós não somos leigos. Só que nós fazemos as coisas dentro da legalidade e sempre primando pelo diálogo. E se não tiver, aí tudo bem, vai ter, não tem outro jeito a não ser fazer um movimento. Manifestação, né? Ação judicial, lembrando que a ação judicial se arrasta, mas o sindicato também faz. Estamos num dilema da insalubridade. Sim. A insalubridade, a gente tem funcionário que faz a mesma função e um recebe 40% de insalubridade e o outro 20%. Por quê? Temos funcionários... Tem algo muito errado aí, né? Temos uma ameaça agora pairando no ar de que o pessoal que cuida da limpeza não vai mais receber insalubridade. Como que eles vão mexer num banheiro, manter um banheiro, um lugar insalubre, limpo, sem insalubridade, né? Aí veio os agentes de saúde e agentes de endemias. Uma lei que determinou, uma lei federal determinando que a insalubridade para eles seja pago em cima do piso e não do salário mínimo. Aí o município vem e paga, demora a pagar e esse mês passado que começou a pagar, pagou errado, em cima do mínimo. Mesmo a gente está falando. Ah, isso é culpa do prefeito? Claro que não. O prefeito não tem tempo para ficar olhando qual o percentual que está sendo aplicado, ou aquilo ali. Não, ele tem secretários que ele deu autonomia para isso. Agora, se um secretário sai lá de outro estado, de outro município, seja da onde que for, de outro universo paralelo, vem para cá e não aplica a lei do jeito que tem que ser, ele prejudica a imagem do prefeito. E eu tenho que cobrar do prefeito, porque eu não votei em secretário. Eu votei, foi no prefeito. Ele é o pai da casa, ele que vai responder. Então, a gente vê, ô Parraro, que são muitos imbrólios desnecessários que às vezes chega a gente parar e pensar, assim, caraca, isso é incompetência, é incoerência, isso é uma sabotagem com o servidor, com a cidade, com o município. Do que nós estamos falando? Gente, nosso tempo estourou aqui, quero dizer que é uma honra, uma alegria receber vocês aqui, parabéns aí, gosto demais quando eu vejo mulheres à frente desses movimentos aqui, me deixa muito feliz. Bom demais, estou aqui à disposição de vocês sempre. Tá? Obrigado. Que horas acontece a manifestação? Vamos sair de lá às 9 horas em ponto. Em frente ao Casa Grande, dia 24 vai ser o quê? Uma sexta-feira? Não, sábado. Sábado. Então, dia 24, sábado,
esse movimento vai acontecer. Sábado que vem, próximo sábado. Sábado que vem. Próximo sábado, então. E aí você que é servidor, principalmente, esteja lá nesse movimento pacífico, não é para chegar ninguém, não é para quebrar nada, é só para exigir seus direitos. Obrigado, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Turma, fechando aqui na Rede Brasil de Televisão, para você um grande beijo, uma honra, uma alegria muito grande estar chegando na sua casa sempre. Obrigado, tá? Até amanhã, se Deus quiser.